A data de amanhã é uma data mais do que histórica para Santa Maria, porque a data de nascimento nada mais, nada menos do que do criador, do fundador da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, e aí não precisa dizer mais nada, né? Do que significa para Santa Maria a Universidade Federal. Foi realmente um divisor de águas em todos os aspectos com relação a Santa Maria, para a economia, para a história, para a cultura, para o que nós somos hoje. Santa Maria não seria nem perto do que nós somos hoje se o doutor Mariano não tivesse, daquela forma obstinada, lutado pela criação da Universidade Federal de Santa Maria. Ferrovia em decréscimo, Santa Maria que havia sido um grande centro ferroviário, com a desativação da ferrovia, a cidade já estava sentindo os reflexos e viria a sentir de forma mais intensa esses reflexos, e aí surgiu, né, a Universidade Federal de Santa Maria. Pelo menos na história mais recente de Santa Maria, acho que de uma forma muito resumida, né, seria aí o ciclo da ferrovia e depois o legado do doutor Mariano. E por isso todos nós somos, de certa forma, filhos do doutor Mariano. Filhos pela cultura, pelo ensinamento, pela oportunidade, pela chance de vir para cá e de continuar aqui. E é claro, né, tem os filhos de sangue também. Tudo isso e mais a condição de filhos de sangue do doutor Mariano, que é o caso do Antônio Mariano da Rocha, com quem vou conversar a partir de agora, sobre a data de amanhã e sobre o legado do doutor José Mariano da Rocha Filho. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês e vamos conversar alguma coisa, né, sobre ele, Principalmente eu vejo a importância, como tu falaste, do que ele fez por Santa Maria, né? E sempre é importante lembrar lá do idealismo dele. Por exemplo, já quando ele estava cursando a medicina em Porto Alegre, ele surpreendia alguns colegas, eu sei bem, o Dr. Shafik Saad, que ele convidou para... Ele gostava de estudar com o Shafik, anatomia. O Shafik era um pouquinho mais velho e ele achava o Shafik competente, inteligente. Certo dia ele convidou: Shafik, tu ainda vai ser, eu vou te levar a ser professor lá na universidade que eu vou criar em Santa Maria. E o doutor Shafik contava, ele achava engraçado, contava, o Mariano parecia inteligente, pessoa interessante, mas eu estava achando que ele era meio louquinho. Naquela época, falar numa universidade, não era nenhuma faculdade, uma universidade em Santa Maria, era fora dos parâmetros, né? Porque naquela época o governo brasileiro e do Estado, também do Rio Grande do Sul, eles pensavam num ensino superior centralizado. Uhum. Nas capitais, eles queriam... Conhecimento é poder. Eles queriam poder nas capitais. Era um modelo que se tinha. Só que isso represava o desenvolvimento, né? O desenvolvimento da educação. E o que é educação? É o que move o país todo, né? Então, esse idealismo dele, depois a gente pode conversar mais alguma coisa sobre isso, foi o que foi levando, digamos, a luz do conhecimento para o interior do país, pelo menos de uma forma mais concreta, mais forte. Uhum. Né? E claro que isso não é, vou criar uma universidade e dali a não sei quantos anos foi criada. Foi uma luta muito grande, uma série de dificuldades, porque eles tinham um preconceito contra isso. Né? Uhum. Ele chega de Porto Alegre, depois da formatura, em 1938, eu acho. O pai dele teve uma conversa, ele teve convites, ele era bom, né? Ele era, de certa forma, brilhante nessas coisas, o pessoal já notava, queria ele por lá. Uhum. E ele chegou a pensar um pouquinho, mas acho que isso era como um ideal, né? Que ele já falava para os colegas. Daí o pai dele falou alguma coisa: olha, que a faculdade de farmácia que tinha em Santa Maria, criada pelo Dr. Francisco, a gente diz o tio Francisco, é meu tio-avô, irmão do meu avô Mariano, né? Eles tinham criado uma faculdade de farmácia aqui, mas tinham muita dificuldade de manter e ela praticamente estava fechando.
E ele disse, não, aqui vai fechar. E o meu pai teria dito, não, eu vou para aí, eu vou reabrir, nós vamos tocar, isso é a célula da futura universidade. E veio para cá, e aos poucos isso foi. Vejam só, né? Não apenas evitou o fechamento de uma faculdade, salvou a faculdade de farmácia e a partir daí, né, se fortaleceu, buscou condições para a criação da universidade. É claro, né, Antônio, tu deves ter assim muitas e muitas histórias, porque viveu a figura Mariano da Rocha, homem público, e tudo isso que a cidade sabe e que cada vez mais reconhece, né? Mas tu viveste na intimidade, e a intimidade muitas vezes nos coloca também, não apenas com as alegrias, mas com as dores, quando se busca alguma coisa com tamanha dificuldade. Que relatos assim, que lembranças mais te marcam do Mariano? Daqui a pouquinho eu quero também te perguntar as lembranças desta relação de filho-pai, pai e filho, né? Mas as lembranças do Mariano, professor Mariano, como é popularmente chamado por aí, o Mariano que criou a Universidade Federal de Santa Maria, nesse processo de criação da universidade. Digamos que com o Dr. Mariano, com meu pai, eu nasci um pouco depois do que se diz a criação da universidade. Então, agora, eu acompanhei muito ele na adolescência, na infância, claro, eu guardo coisas. E tem muitos relatos, coisas que quando a gente viajava, eu estava muito presente na vida dele e da minha mãe também, como é até hoje. Sim. É uma característica minha. Eu fui muito companheiro mesmo. Então, nessas viagens, claro, o que eu não... talvez eu não tinha uma visão tão aguçada, digamos assim, das coisas quando era criança e no período de criação, que tiveram episódios muito importantes também. Eu não era nascido, mas a gente conversou muito sobre isso. Então, coisas muito interessantes. Por exemplo, ele tinha o que me chama muito a atenção, ele tinha, parecia que ele tinha noção, isso até tem gravado em vídeos que foram feitos lá na universidade, devem estar guardados por lá, que foram usados num documentário para a televisão, anos atrás, mas, claro, tem horas de gravação e dias, muito bom. Mas, por exemplo, ele tinha noção do quanto é importante isso seria para o país. Ele tinha essa noção, isso eu acho muito interessante, né? Claro, às vezes a gente nota dessa coisa da cidade que a gente estava falando, mas ele tinha noção de quanto isso era importante para o país. Essa coisa de derrubar barreiras que impediam que o ensino superior fosse de forma concreta, não uma faculdadezinha aqui ou acolá, raras no país, mas que as universidades, mesmo como instituições, fossem para o interior do país. Essa noção que ele tinha, muito importante de quebrar esse paradigma e tal. E isso foi difícil, por exemplo, quando ele conseguiu lá, num movimento, anexar a Faculdade de Farmácia aqui de Santa Maria, e no movimento colocar junto uma faculdade de odonto e direito, acho, se não me engano, de Pelotas, convenceu as pessoas de lá para entrarem no movimento com ele e de certa forma, forçarem isso, ele considerava um marco, porque o reitor da universidade era a Universidade de Porto Alegre até então. E ele via como um absurdo isso. Eles queriam que fechassem as faculdades pequenas no interior e que só uma universidade forte em Porto Alegre, que as pessoas que quisessem que fossem lá estudar. E naquela época, hoje já é um pouco difícil, imagina naquela época. Então ele tinha essa noção e ele, quando ele conseguiu essa anexação junto com o governador da época, alguns deputados que ajudaram, Brochado de Rocha, Tarso Dutra, o reitor lá, acho que era o Armando Câmara. Quando ele conseguiu isso, que o Armando Câmara achava uma maluquice completa, acho que até para o governo federal alguma coisa foi e voltou,
ele sentiu que ali ele estava conseguindo, ele disse, ali foi um marco importante da interiorização, ele pensava grande, né? A interiorização do ensino superior no Brasil. Ali eu comecei a conseguir mesmo, que com essa anexação, ele conseguiu um pouco de verba para não fechar a faculdade daqui, as de Pelotas se mantiveram também, e ele conseguiu quebrar aquilo que represava. Então ele via, meu filho, isso é um marco, ele achava super importante, né? E depois, inúmeras coisas. Bom, o Armando Câmara, quando aconteceu isso, ele se demitiu da reitoria com toda a cúpula da Universidade de Porto Alegre. A gente vê como foi importante, teve que ter uma certa intervenção do governador, alguma coisa assim. Isso foi entre 47, depois foi se concretizar mesmo em 49. Mas, quer dizer, ele se demitiu porque ele achava um absurdo. Tem uma notícia nos guardados e nos livros que mostra a acéfala da universidade, quer dizer, o reitor e toda a direção se demitiram porque achavam aquilo absurdo. E a Universidade de Porto Alegre, se não me engano, passou então a chamar-se Universidade do Rio Grande do Sul. O movimento. E aí, né, todas essas... Foi um homem que realmente mexeu com a história. E interessante esta colocação que o Antônio fez, porque, claro, nós temos esta visão, né, esta gratidão que será eterna de Santa Maria para com o Dr. Mariano, pelo que ele fez por Santa Maria e para Santa Maria, né? Mas vejam só esta visão que ele tinha da importância da sua obra para o país inteiro, e foi. Com esse relato aqui do Antônio, nós podemos concluir que a própria criação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também teve ali a influência do Dr. Mariano. E esta concepção de universidade local e regional, distrito geoeducacional, mas também com extensões, né, com braços pelo país inteiro, e aí vem a extensão lá em Roraima, que marcou a história da Universidade Federal de Santa Maria, esta visão também da importância do ensino para o Brasil. E mudou realmente paradigmas, né? Mudou concepções. Nos orgulhamos de termos sido, pelo Dr. Mariano, a primeira universidade do interior do Brasil, e a partir daí tudo mais que se conseguiu. Bom, e aí a gente vai um tempo inteiro falando, né, a respeito da obra que é fantástica do Dr. Mariano. O que a gente queria mesmo era sinalizar esse momento, mais uma vez registrar a gratidão com o Dr. Mariano e esta relação pai e filho. Como é que foi a relação do Dr. Mariano? Até que ponto, né, esse idealismo, esse sonho, esta obstinação custou para vocês? Claro que imagino, né, que o retorno também para vocês e principalmente para vocês sempre será muito maior, muito grandioso, esse orgulho, né, para o resto da vida de cada um de vocês. Mas às vezes, né, para estar focado num desafio tão grande, né, os filhos podem ter passado alguns momentos, puxa, pai, eu queria um pouquinho mais perto. Como é que era conciliar a construção desta grande obra com a construção de uma família da qual, por exemplo, tu é o 12º? 12º. Digamos que uma pessoa idealista, assim, com essa luta, né, de conseguir descentralizar o ensino superior no Brasil. Às vezes eu comento que mais importante que a própria universidade, que é uma ótima universidade federal, né, mas muito mais importante que ela é o que ela desencadeou como o movimento de criação, o principal movimento desencadeador, digamos, da interiorização do ensino superior no país. Então isso tem muita força. E é claro que e ele tinha consciência disso nas conversas que a gente tinha, né? Mas tu vê, para esse movimento todo, digamos, que eu penso assim, é o principal movimento desencadeador da interiorização do ensino superior do Brasil. Por isso que eu acho importante, penso em memorial e tal. Mas então,
uma coisa tão importante, é claro que ia consumir muito o tempo dele, e uma vez fundada, ele queria uma universidade forte, né, com paradigmas, a história da nova universidade. Então, uma universidade com extensões, primeira extensão na Amazônia, primeiro circuito de TV, né, em aula, uma série de coisas, primeiro microscópio eletrônico da América do Sul, uma série de coisas. Então, é claro que ele não ia ter todo aquele tempo que a gente gostaria, né? Meus irmãos mais velhos, às vezes se queixam, cada família tem as suas coisas, né? E tem uma certa razão. Mesmo eu, quando eu nasci, a universidade já tinha sido fundada. Eu penso que a fundação, como ela já funcionava como uma universidade anos antes, mas ele queria a federal, né? Que é uma coisa importante e tal. Mas digamos que quando eu estava criança, às vezes eu saía do colégio, no Santa Maria, alguém me levava ali, ia direto lá no gabinete, lá, me incomodar um pouquinho, né? Até porque era ali na frente, né? Era ali na frente, né? O gabinete era ali na Floriano, né? O que a gente chama até hoje de antiga reitoria, na frente de Santa Maria. Então ele ficava fazendo alguma coisa, se estendia um pouco, né? Já estava meio-dia e pouco, e eu saía, não sei, 15, 20 para o meio-dia, não lembro. E algum brinquedo deixava lá, e andava ali por baixo da mesa brincando de alguma coisa. Mas é claro que ele não tinha todo esse tempo, não tinha tempo de acompanhar aquelas coisas dos pais, vão no colégio. Ele não tinha esse tempo quase nunca. Mas quando ele tinha um tempo, tinha muita qualidade. Isso é importante. E ele dava muita atenção para aquele momento que ele tinha. Isso eu acho muito bom. E outra coisa, ele nos passou, assim, limites. Eu vejo isso com muita importância. O pessoal, um tempo para cá, acho que tem descuidado um pouco disso. É importante, tu tem que dar toda a atenção para o teu filho e tal, mas tu tem que dar um limite, né? Senão não vai ter educação, senão tu tá repassando para a escola algumas coisas que os pais têm que fazer. Isso ele passava. E um exemplo muito bom, eu via ele sempre muito correto, lutando por ideal. Isso não está mais muito comum, né? E eu acho isso super importante, lutando por um ideal. Ele largou algumas coisas da vida e foi lutar por um ideal. E o ideal importante para o país, e colocou Santa Maria, isso eu acho que serve como deveria pelo menos servir como um orgulho. A partir da nossa cidade surgiu esse movimento que resultou na interiorização, o principal movimento, pelo menos, que resultou na interiorização das universidades país afora. Né? Muito bem. Obrigado, Antônio, pela disponibilidade, pela presença, né? Por falar um pouco da história desse homem, que é a própria história de Santa Maria. Tu estavas falando aqui no Colégio Santa Maria, eu estava me dando conta, né? Além da coincidência que eu comentei contigo, de tu seres o 12º, de um pai que nasceu no dia 12, dia 12 de fevereiro. Nunca tinha pensado nisso. Dia 12 de fevereiro. E data de criação do Colégio Santa Maria, que amanhã completa 110 anos. 110 anos, Colégio Marista Santa Maria. Bom, o nosso tempo foi, né? Mas muito bem usado, muito bem ocupado. E com esforço para terminar uma entrevista dessa com tanto conteúdo e com tanta informação e com tanta gratidão, mas é claro, né? Esse é o ano que se comemorará a partir de amanhã de forma mais intensa o centenário do Dr. José Mariano da Rocha Filho. Aliás, não podemos deixar, só para encerrar, a programação de amanhã, Antônio. Amanhã tem uma missa no campus, às 9 horas. Eles, a princípio, estava para ser ao ar livre, perto onde ele botou a medianeira, porque ele dizia que a medianeira, ele tinha essa devoção, né, com essa devoção de Maria, a medianeira, e ele colocou lá no campus, tem um oratório e tal,
e eles iam fazer ali, mais ou menos perto do planetário, mas eu não sei por causa do tempo se não sim. vai ser transferido para a reitoria. E nesse momento eu não tenho exato, mas os dois locais são bem próximos. Quem quiser ir por lá vai ser facilmente vai ser sinalizado e vai ter essa missa comemorativa dessa data tão importante para, digamos, para a educação do Brasil. Sem